Nem tem piadinha pra gente falar, né? Então eu vou contar logo pra gente começar logo o podcast melhor, né? Tem, porque a gente não gravou semana passada. Ah, é verdade. Não, mas aí a gente faz no ar essa piadinha, porque eu também tenho uma outra piadinha que a gente deixou de fazer na semana passada. Beleza. 3, 2, 1... Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. E apesar de ficar 15 dias sem gravar, eu ainda lembro. Ao meu lado, boa tarde, bom almoço, meu querido amigo Eric, tudo bem? Fala, Felipão, estamos de volta, resgatados, mais pobres. E a gente não gravou semana passada porque depois de uma noite de bebedeiras e apostas nos Estados Unidos houve um pequeno problema de caixa com a verba que o Felipe me manda do Tailgate Zone, aí a gente ficou sem verba pra gravar e apostar. Ah, mas é sério mesmo que aconteceu isso? Não, é brincadeira, a gente aumenta, mas não... Não, a gente aumenta, mas não inventa, vai. Não, teve a parte da cerveja, não teve a parte da valeta, porque eu caí mesmo no Airbnb. E aí acabei esquecendo, paciência. Eu também, né? Eu também, passou batido, a gente não gravou e passou batido. Mas o pior nisso é que teve uma piada da semana passada que a gente se programou a semana inteira pra fazer e a gente não fez, né? Isso que é o pior de tudo. O que era? Você viu que o Utah Jazz, ele deu uma... a cada vitória na temporada... ele deu uma bolsa para alguém de minoria lá de Salt Lake City, né? Uhum. E é maravilhoso o projeto, maravilhoso o vídeo, né? O vídeo, eu acho que eu te mandei no que eles lançaram no Twitter. A minha brincadeira foi, cara, que provavelmente eles esgotaram o estoque de minorias de Salt Lake City com as 40 e poucas vitórias que eles tiveram, né? Porque tá aí uma coisa difícil no mundo, achar minorias em Salt Lake City, que talvez seja a cidade mais branca do mundo mundial. Do mundo mundial é ótimo. Dizem que é muito legal lá, mas na verdade, assim, brincadeiras à parte, eu já li umas 2 reportagens. Karl Malone não conta porque ele é um redneck disfarçado, mas além de todas as broncas que eu tenho dele, mas eu li 2 reportagens bem interessantes com jogadores negros que jogaram no Jazz e a dificuldade de se adaptar na cidade. Então até eu assisto muito o Highly Questionable, que é um programa da ESPN, que tem um cara que é muito culto e muito engraçado e muito bom no falar, que é o Bonami Jones, e a brincadeira dele foi essa semana que se o Mitchell ficar puto com o Jazz porque não jogou o jogo 1, acabou jogando o jogo 2, jogou super bem, mas se ele ficar puto com a franquia, a NBA toda vai ficar empolvorosa porque ninguém vai querer ser trocado com o Mitchell pra ir pro Jazz. Isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso, mas eu acho que ele não sai, ele tem a cara da franquia também, né, ele se adaptou. Tem. Foi draftado lá e beleza, mas o cara que vem como free agent e jogou em outro mercado é muito difícil. E principalmente se você volta 10, 15 anos, hoje deve estar um pouquinho melhor, ênfase no pouquinho, mas não tinha restaurante com comida que eles estavam acostumados, não tinha comunidade para eles se relacionarem, é bem complicado mesmo. E não é uma crítica à cidade, à religião que domina a cidade, não é nada disso, é simplesmente a característica da cidade. E como eles têm uma franquia de esporte profissional em que a grande maioria dos atletas é negros, acaba impactando um pouco, né? Então não é para quem, principalmente para quem é da religião que domina lá em Salt Lake City, ou para quem torce pro Utah Jazz, não é crítica nenhuma, é simplesmente uma característica da cidade, uma característica da região. Exato. Fica a crítica política aí do Eric, entendeu? Porque ele é muito polido. Eu já não sou assim, eu já teria xingado, já teria mandado a merda. Você sabe que nesse ponto eu sou muito vocal mesmo, mas ali existe todo um histórico, então eu não jogaria no Utah Jazz se eu pudesse fazer essa escolha, que fique claro isso. Já dizia o LeBron, né? O LeBron não pegava o Utah Jazz nem no videogame, mesmo na época que tinha Karl Malone, que tinha o Stockton, então assim... Um dos melhores caras pra seguir no Twitter é o Vernon Maxwell. Lembra do Vernon Maxwell, que jogou na década de 90? Nossa, tô tentando. A conta ele jogava no Rockets, ele chegou a brigar com o torcedor lá no
no jogo contra o Jazz. Agora eu lembrei. E o Twitter feed dele basicamente é fazendo piadas e falando mal do Utah Jazz. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. E o pior que, assim, a gente já teve a primeira microzebra, né? Porque o primeiro jogo, o Memphis dominou. Mesmo dando uma novatada no finalzinho do jogo, ainda assim conseguiu levar a vitória, né? E foi surpreendente. Foi. E mesmo, assim, Ja Morant, ele realmente tá se graduando, eu acho, nesses playoffs, né? Desde o play-in. E agora os 2 primeiros jogos, ontem ele teve 47 pontos, né? Apesar da derrota do Grizzlies. Então, ele tá se graduando, mas eu realmente acho que o Grizzlies não tem chance de ganhar a série. Eu acho que o Jazz acaba levando. A lógica do 1-8 vai acabar prevalecendo. Ontem quem jogou muito foi o Gobert na defesa, né? Um bloco maravilhoso de 2 mãos contra o Morant. Então, eu torço pelo Memphis, acho legal essa gurizada do Memphis tá realmente se desenvolvendo, até uma pitada de inveja, né? Porque como um torcedor de mercado pequeno é o que a gente gosta de ver, né? Um time que realmente está se formando a partir do draft e tá tendo paciência para formar um time com uma cara deles mesmo, né? Sempre teve essa cara aguerrida, né? O time de Memphis, né? Independente desde a época do Tony Allen, né? Mas tá sendo legal ver esses talentos jovens se desenvolverem lá em Memphis. O único problema do Memphis é ficar no Tennessee mesmo, né? Mas enfim, será que então, falando dos calouros de playoff, o nosso querido Trae Young vai melhor? Acho que sim, né? Já mandou até os outros ficar quietos. Segundo ano, né, do Trae Young. Segundo ou terceiro? Segundo, né? De liga, terceiro, né? Terceiro, verdade. Calouro de playoff, né? Eu vi, e até a gente vai falar, quando a gente falar da NBA, a gente vai falar dessa série, até vou deixar pra falar lá. Mas, cara, é a série mais divertida desse playoffs, dessa primeira rodada de playoffs, disparado. Por muito, é verdade. Como o Madison Square Garden fazia falta. Como estava fazendo falta. Pois é, e tá aí uma das, se a gente pode falar em tristezas e arrependimentos que a gente tem na vida, um arrependimento é nunca ter ido no Madison, assistir um jogo no Madison Square Garden. Eu tive 3 oportunidades e eu nunca fui. Me arrependo muito. Eu fui ver show, nunca fui ver jogo lá, fui ver 2 shows, nunca fui ver jogo. Te invejo mais ainda, então. Show de quem? Um show do R.E.M. e outro show do The Cure. Porra! Eu sou menino da década de 70 que ouviu música da década de 80 e 90, né? Então, pra mim foi sensacional. Nossa, maravilhoso. Mas beleza, tá na hora então de abrir a nossa caixa registradora, rever o que a gente fez há 15 dias e depois apostar. Paulinha, vinheta. Eric, há 15 dias nós fomos bem ou fomos mal? Ou você já não lembra? Porque eu esqueci bastante. Eu tô olhando aqui o que a gente apostou. Eu acho que de novo a gente foi bem na MLB e foi mal na NBA. Realmente aquelas últimas 2-3 semanas da NBA foram bem complicadas de apostar. Um monte de jogador sendo rested e tava bem complexo, né? O Clippers entregando 2 jogos no final da temporada, que vai acabar mordendo eles na bunda, né? Eu acho. Sim, com certeza. E eu acho que então a gente acabou errando 3, acertando 2. Tá bom pra nossa bola. Não, tá bom mesmo. Aliás, você falou dos Clippers. Eu tô contente com isso, porque no ano passado eu já falei assim: os Mavs vão levar pra cima dos Clippers. Não aconteceu. Não aconteceu por um acaso do destino. Mas nesse ano vai acontecer. Pois é, tá encaminhando pra isso, vamos ver. Exatamente. Paul George continuará tendo saído de Indiana para buscar um anel e continuará sem anel. Ou então, se você pensar em coisas feias e palavrões, ele tem só o anel dele mesmo. Quanto ódio nesse coraçãozinho, né? Meu Deus. Beleza. Vamos apostar, vai. Agora vamos apostar. Paulinho, eita que agora a gente vai apostar e eu vou tentar tirar minha acidez. WNBA! WNBA é uma coisa maravilhosa, a gente prometeu que ia apostar em WNBA, esse começo de temporada está fantástico e nós vamos apostar no campeão dessa temporada. Isso aqui é uma coisa audaciosa que o seu Eric trouxe para nós. Pois é, pra ficar claro, a gente tá cumprindo uma promessa de 2 semanas atrás e o objetivo é, durante essa temporada, a gente fazer mais apostas na WNBA. O ponto é que essa manhã ainda não, só tem um jogo nessa quinta-feira, a gente tá gravando na quinta,
E não tinha spread para esse jogo, então não era possível apostar. Meu Deus, acho que era Dallas contra Atlanta, esse era o jogo. Então, para cumprir a nossa promessa e até a gente começar a inserir a WNBA mais no tailgate spread, a gente vai estar apostando no campeão. E a gente não aposta em favorito porque aí é muito fácil, né, cara? Então, os favoritos para a liga esse ano são o Seattle, campeão do ano passado, né, que está entregando 3,25 para 1, e Las Vegas, que está entregando 4 para 1, que foi o vice-campeão, Las Vegas Aces. Seattle tem uma das minhas atletas femininas prediletas, que é a Sue Bird, essas 40 aninhas ainda jogando muito. Mas a gente vai apostar no New York Liberty. O New York Liberty, os odds dele, o retorno dele na nossa aposta de R$3 é de 26. Então, assim, é uma aposta completamente audaciosa, mas ao mesmo tempo, se a gente acertar, o retorno é muito, muito, muito bom. Então, é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente já fez, na verdade. E falando um pouquinho do Liberty, eles começaram a temporada 5-1, e os destaques são a Ford Benicia Laney, com 22,7 pontos por partida, e uma das minhas jogadoras prediletas agora na liga, que eu já acompanhava bastante ela no college, na Universidade de Oregon, a Sabrina Ionescu. A Sabrina Ionescu, semana retrasada, teve um triple-double. Primeiro o triple-double de rookie, e aí vem o teste, o quiz do dia para o Felipe. Quantos triple-doubles já tiveram na WNBA, na história da WNBA? Na história? Na história. Me surpreendeu o número, tá? Eu já tô jogando esse verde pra ti, se eu estiver olhando no Google pra... Não, eu não vou nem olhar. Eu tava nossa, você me pegou mesmo, porque eu tava com outro roteiro na cabeça já pra falar da Ionesco. Você acabou vindo com uma pergunta que agora vai me colocar numa cilada. Se fosse o Ailton, que sempre está com a gente, ele saberia, porque ele é um fanático de WNBA. Mas eu vou chutar que tem o mesmo tanto de triple-doubles na WNBA do que o Russell Westbrook teve numa temporada. Então eu vou colocar lá 40 e poucos. Eu também achava um número perto desse, ou perto de 100. Na verdade, o triple-double da Sabrina Ionescu 2 semanas atrás foi somente o 10º triple-double da história da WNBA. Eita! Então, cara, me chocou o número, porque é um esporte diferente, né? Sim. Tem que considerar isso. É um esporte diferente, a característica de marcação é diferente, essa coisa que a gente tem muito na NBA hoje, de positionless players, né, de jogadores que não têm uma posição fixa, é menos comum, sempre foi menos comum na WNBA, talvez comece agora, né? Mas eu acho que ela vai quebrar esse recorde fácil, e vai ter vários triple-doubles na carreira dela, porque ela é tão especial quanto isso, ela realmente é uma jogadora fora da curva. Eu ia falar dela comparando com a Breanna Stewart, que era uma caloura, vamos dizer assim, com um potencial absurdo, né? Era um prospecto absurdo. Talvez a Ionescu seja um prospecto melhor que a Stewart hoje, assim, pelo menos é o que eu imagino, né? É o que eu tenho como, não sei o que você pensa, mas eu vejo assim. E falando da Breanna Stewart, ela é a segunda no momento em pontos por jogo, né, em médias de ponto, é a terceira em rebotes. Também é um nome fantástico, né? Mas eu acho que a Ionescu ainda passa ela. E o mais legal, falando de WNBA, que a gente quer falar bastante nessa temporada, foram os números, e cara, eu vi isso ontem, claro que eu não vou achar agora durante a gravação, mas os números de audiência nas primeiras semanas da temporada aumentaram, muito em relação aos números de 2019, que ano passado é difícil comparar por causa do bubble, mas mesmo em comparação a 2019 aumentou bastante. Então esse é um negócio bem legal, o pessoal realmente está começando a dar mais atenção e assistir mais a WNBA. E aqui, até que no Brasil mesmo já tá mais possível de assistir, tá? Não sei pra quem tá meio desligado, mas tem muito jogo passando na TV e tem muito mais jogo ainda passando no Watch ESPN, né? Isso, e eu achei aqui, Felipão, 45% de aumento em relação à média de 2019 e 74% em relação à média de 2020. Nossa, é muito bom mesmo.
A única coisa chata da WNBA é que eu sempre tenho que olhar a tabela e eu tenho que tentar inverter a tabela pra ficar contente, porque o Indiana Fever não ajuda. Mas tudo bem, faz parte, vai. Orlando Miracle ele foi um dos times dos primórdios da WNBA, mas acabou falindo, acho que, sei lá, quinto, sexto, sétimo ano da liga. E aproveitando já, também quem quiser depois, eu posso até colocar como um repost lá no nosso link do podcast. A gente já fez um quiz sobre WNBA. E vale a pena conferir depois, a gente conta um pouquinho da história. Não é só simplesmente pergunta e resposta, tem sempre uma explicaçãozinha, então a gente conta um pouquinho da história da WNBA. E aproveita que tá no começo da temporada e já começa a se inteirar, assistir, já escolhe o seu time, torce e faz o diabo que for. É isso. É isso aí. Deu WNBA, agora vamos para a liga dos cueca. Então, Paulinha, chama a vinheta pros cueca aí. Bom, estamos nos playoffs. Ainda é um momento cedo dos playoffs, mas como você já adiantou no começo, temos uma série rolando que é uma das mais interessantes dessa primeira rodada. Nós vamos começar por ela, não estava na ordem, mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais dela. Então, Knicks e Hawks, estamos indo de Moneyline e no Underdog. Por quê? Pelo valor. Eu realmente não faço a mínima ideia quem vai ganhar esse jogo, estou sendo completamente honesto, porque você pode criar várias narrativas na sua cabeça para defender qualquer um dos dois times nesse jogo 3, né? Eu acabei dormindo no terceiro quarto ontem do jogo, e o Hawks estava super bem, e o Knicks acabou dominando no terceiro e quarto. Um Derrick Rose completamente rejuvenescido. Então essa é uma narrativa que você pode pegar dos dois lados, né? Se o Derrick Rose tem capacidade na cidade de ter vários jogos nesse nível. A outra narrativa a favor do Knicks, aí a favor do Knicks na verdade, o Randle uma hora vai começar a jogar como ele jogou durante a temporada regular. E a gente fez uma aposta de R$3, retorno de 2,55, então entrando um pouquinho na lógica da aposta, o retorno é muito bom. A gente está acostumado a retorno de 1,90, 1,85, 1,91. Esse retorno de 2,55 para um jogo muito equilibrado foi a origem da aposta, ainda mais que a gente aposta um valorzinho pequeno de entretenimento, né? Então, se o Randle começar a achar o jogo dele de novo, como ele começou a achar no segundo tempo do jogo de ontem, o Knicks tem uma boa chance de sair desse jogo 3 de Atlanta com uma vitória. E o mais legal, a gente esqueceu de falar, pela primeira vez em muitas semanas a gente está, se você ouvir esse podcast quando ele for lançado na sexta, os jogos ainda não aconteceram. Então a gente fez questão de apostar nos jogos de sexta, para quem quiser ouvir, quiser ter uma ideia para discutir e se basear nas suas apostas, essa semana você realmente pode. Muito bem lembrado. A gente não fazia isso desde o March Madness. Porque não dava, né? Na verdade, as casas de apostas, os sportsbooks não permitiam essa aposta, né? Num dia posterior. Então, dessa vez, a gente consegue, gravando na quinta, ter uns jogos de sexta. Do lado de Atlanta, Trae Young, maravilhoso. O Bogdanovic também tá com uma confiança absurda, apesar de ter jogado mal o segundo tempo ontem. Ele tá com uma confiança absurda. E o Collins jogando para garantir mais uns milhõezinhos no contrato dele ano que vem, né? E o Gallinari com aquele cabelo ridículo dele na série. Eu ia falar do Gallinari agora mesmo. No primeiro jogo ele foi bem até, mas aquele cabelo realmente é desnecessário. Moicano, era essa palavra que estava esquecendo. Mas é interessante, esse jogo tá realmente bem legal. Julius Randle também foi eleito um MIP, né, ontem, o Most Improved Player. Então foi 98 votos de 100 totais. Então, assim, muito forte, né? Realmente foi uma temporada absurda dele. Ele teve maior média de pontos, rebotes, assistências e tudo na carreira nesse ano. Então, realmente é impressionante isso. Mas a gente foca muito no Derrick Rose nele e a gente esquece que tem o Alec Burks jogando bem, que tem o Quickley jogando bem. Talvez o rookie mais eficaz que saiu esse ano. Vamos usar o adjetivo eficaz. Dentro do papel dele dentro do time, que ele não precisa dominar, não teve os minutos, até porque está jogando com o Thibs, né?
ele realmente tem um potencial gigantesco para a carreira. Exatamente. E lembrando a todos que o técnico do Atlanta Hawks é o Nate McMillan, e o Nate McMillan adora perder no primeiro round. Então, mais um motivo para vocês apostarem nos Knicks. Eu falei que ia tentar mudar a minha acidez, mas não deu certo. Não, eu amo o Felipe ácido, cara. Assim, pra quem não conhece o Felipe pessoalmente, ele é o cara mais do bem que você vai conhecer na sua vida. Então, ver ele assim, ácido, sarcástico, é uma coisa que me faz muito feliz. Eu sou tipo aquela imagenzinha do Homer Simpson que tem o diabinho e o anjinho. Eu sou o diabinho que fica tentando botar coisa na cabeça dele. Pra ser mais ácido. Mas é isso. Esse jogo vai ser muito bom. É amanhã. Eu não esqueci o horário agora, Eric. Deve ser o jogo das 8 aqui, né? 8, 8h30. É o jogo que vai passar provavelmente na ESPN e não na Sport TV. Então, acompanhem. Esse jogo vai ser muito interessante. Bom, seguindo então a NBA ainda, temos um Against the Spread. E aí é o jogo também que eu já dei a acidez no começo. Mavericks e Clippers. Estamos indo no Against the Spread, então mais 2 Mavs. É interessante, né, como o Vegas está olhando para esse jogo. Vegas está olhando como realmente o Clippers ainda como favorito na série, com a faca no pescoço, porque ele está sendo considerado como favorito, mesmo perdendo os 2 primeiros jogos em casa. Então a gente está apostando no Mavericks mais 2. É um jogo extremamente equilibrado, que para mim vai ser decidido no final. E, cara, eu simplesmente, de novo, não vou falar que é estranho, porque eu entendo a lógica, mas eu colocaria o Mavericks como favorito nesse jogo, jogando em casa. Doncic tá comendo a bola, né? E tá realmente comendo a bola. O Hardaway botando as bolinhas de 3 dele quando necessário. E o interessante pra mim, e é uma discussão, eu odeio essa coisa de melhor, pior. O Kawhi Leonard já tem pra mim um histórico que já garante ele no Hall da Fama, mas tanto que ele foi o melhor jogador em 2 finais da NBA, né? Mas interessante como, assinando o contrato com o Clippers e trazendo o Paul George como na sua mochilinha, ele veio como o melhor jogador da NBA. Nos últimos 2 anos ele realmente perdeu esse posto de longe, né? Tipo, talvez entre no top, com certeza entra no top 10, mas eu não sei nem se ele entra no top 5 mais. Então, Steve Ballmer, que sabe investir muito bem o seu dinheiro e tá fazendo, se você olhar no papel, ele fez tudo certinho, mas não tá gerando os resultados que o Clippers queria. Mas não vamos ainda chutar o defunto, porque pode virar a série, podem pegar, e aí pegariam o Denver ou Portland, que eu acho que aí eles seriam favoritos. Então, tem muito jogo pela frente, nada de overreaction nos primeiros 2 jogos dos playoffs. Ah, não, eu faço isso forte. Eu acho que eu chuto esse defunto, sim. Mas eu acho que o Doncic está aproveitando também esse playoffs para levar o jogo dele para outro patamar e parar com as coisas que eu até cheguei a falar também no buzzer, que do jeito que as coisas estavam andando em Dallas, que pra mim ele seria um Westbrook coletando stats apenas. Mas não, ele tá levando o jogo dele pra outro tamanho nesse playoffs. Realmente tá impressionante. E o que você falou, que você deixou como detalhe aqui, né? O Clippers não tem uma resposta também pra defender ele. Ele bota aquela bundona gorda lá e vai embora. Ele realmente é o seu bundudo predileto nos esportes agora, né? Você tem que admitir. O Doncic? Sim. Com certeza. Com certeza. E assim, né, se você parar pra pensar, o Clippers no papel tem um dos melhores defensores da liga, né? Assim, o Kawhi. Kawhi, Pois é. O segredo será que não é colocar o Kawhi todos os minutos que o Doncic estiver em quadra, o Kawhi em cima dele? Então, mas o quanto o Kawhi também já não chinelou? Porque, realmente, a gente... É muito bizarro a gente tá discutindo o Kawhi agora. Porque há 2 anos a gente falou, ele é o melhor jogador da NBA. Ele tá à frente de LeBron, ele tá à frente de Kevin Durant, ele é bom dos 2 lados da bola. Cara, é absurda essa queda. Não vai apagar o histórico dele, não, ele jamais. é um Hall da Fama já. Não tem, ele pode se apresentar hoje, ele vai estar no Hall da Fama daqui a alguns anos. Mas realmente, é interessante. Questão de personalidade. Aí você para pra pensar no Rock, no Spurs tinha a figura do Pop, e tinha o Duncan, e tinham caras que assumiam a liderança, ele não precisava ser o líder emocional do time. No Raptors, tinha o nosso outro bundudo predileto, o Lowry, que realmente era o líder emocional do time.
E agora que ele tá sendo que ser o líder emocional do time, ele não tem essa característica. Eu acho que esse é o ponto mesmo. Acho que você bateu bem na tecla certa aí. O que me preocupa também, né? Porque talvez ele pudesse estourar muito mais a carreira dele se ele continuasse em Toronto do que indo pros Clippers. Essa mania de jogador, estilo o Curry, que é um dos caras que eu critico, mas eu amo ele, gosto muito do estilo de jogo dele. É um cara que bateu no peito, quero ser líder de uma franquia e só faz cagada. Então... E os Nets vão cair pro Celtics, tá? Já fica aqui também a minha revolta, porque a gente já vai falar aqui do over-under de Nets e Celtics. Cara, isso seria o underdog, tipo, do ano se isso acontecesse. Tu tá falando na série ou no jogo 3? No jogo 3, com certeza. Aí na série, eu vou torcer muito. Caraca! Bicho, põe uma graninha então nesse jogo se tu tá tão confiante nessa aposta. Não, confiante eu não tô, mas eu acho que os Nets vão desequilibrar uma hora, vai se dar mal. É que o Harden voltou e tá jogando muito, né? E tá aí, falando em jogadores que se transformam, ele realmente transformou o jogo dele, né? Tipo, adaptou a característica do jogo dele. A gente só tá falando de bundudo hoje, mas esse realmente tá jogando pro time, tá focando mais assistência, não tá precisando assumir a responsabilidade 80% do tempo, né? Então a gente apostou nesse jogo, mas a gente apostou no over. O over-under é de 227,5. R$3 retorno de 1,87. Eu não vou chegar na sua coragem de dizer que o Celtics ganha, mas eu acho que o Celtics vai ter um bom jogo ofensivo hoje. E prestem atenção hoje, se você que vai ser lançado na sexta, no jogo de hoje mesmo, se você tá ouvindo no dia que foi lançado, no meu menino Evan Fournier, que eu acho que ele pode ter um baita jogo nesse jogo 3. Então eu não sei quem vai ganhar, mas eu acho que vai passar dos 227 pontos e meio. O importante é os Nets não serem campeões. Apesar de eu gostar muito do técnico deles, apesar de eu gostar muito do Curry, o importante é eles não serem campeões. E aí vai ter um monte de gente com raiva de mim agora, mas tudo bem, faz parte. Às vezes a raiva é a única emoção possível. Não, mas quem tá com raiva de ti começou a torcer pro Nets há 6 meses atrás, né? Porque ninguém torceu pro Nets antes, ninguém. Absolutamente ninguém. Se existe tá lá já no eu ia falar no Aurélio, né, mas tá lá no Wikipedia, definição de bandwagon, quem torce pro Nets, porque não pode, ninguém torceu pro Nets antes. Quem torce pros Nets nem sabe que já foi New Jersey Nets, né? A verdade é essa. Exatamente. Mas beleza. Vamos fechar então essa plaquinha aqui de NBA e vamos pra uma que eu achei muito interessante você trazer isso. Paulinha, última vinheta dessa paródia aqui. Dessa paródia não, dessa paçoca. Nossa, eu tô muito louco hoje. College Baseball. É isso que eu tenho pra falar. Porque assim, a gente vai continuar falando da MLB durante toda a temporada, né? Os 389 jogos que vai ter durante a temporada, mas essa semana, até porque a gente já teve a aposta da NBA, teve 3 apostas da NBA, eu falei, ao invés de fazer uma aposta MLB, vamos falar de College Baseball. Até porque eu fiz questão de verificar, o torneio da SEC tá passando na Watch ESPN, então vocês podem, para quem nunca teve a oportunidade de ver College Baseball, e os sons do College Baseball, né? Lembrando, é um esporte em que os tacos são de alumínio, então o som do jogo é diferente. É diferente. E o torneio da SEC é um torneio muito tradicional. Todos os torneios e conferências estão acontecendo essa semana antes de começar o torneio principal, que a gente pode falar também na semana que vem, para decidir o campeão da temporada. Mas falando de SEC, a gente aposta que a Pepita quer comentar também. Ela realmente quer comentar sobre College Baseball. Nunca aconteceu isso. Isso é muito bom. É porque nunca aconteceu de ter um besouro do tamanho do mundo na cortina aqui que ela agora quer pegar. Mas quando a gente fala em esportes universitários, a instabilidade é muito maior do que quando a gente fala de esportes profissionais, que já é complicado apostar. Então, a gente está apostando no ganhador, em Vanderbilt, para ganhar o torneio de SEC. E você que acompanha só college football, provavelmente raramente ouviu falar de Vanderbilt, porque eles não têm uma característica forte de college football, mas eles são muito fortes no college baseball. E tradição tão forte quanto Georgia, quanto Florida. Então, a aposta de R$3 retorno de 4,50.
E um dos objetivos de apostar em Vanderbilt, para quem quiser apostar com a gente, se você tem um time que está com high pick no draft desse ano da MLB, Vanderbilt tem 2 dos caras que com certeza vão estar no top 5 desse ano do draft, que é o Jack Leiter, que é o filho do Al Leiter, que acho que até a gente já falou dele em algum episódio, e o Kumar Rocker, que é outro. Então os dois são 2 pitchers fantásticos que com certeza vão estar no top 5 do draft esse ano. Então, além de você acompanhar um esporte diferente, entre aspas, né, você vai estar acompanhando 2 caras que com certeza estarão na MLB em alguns anos. Muito bom. E só um ponto, né? Vamos trazer, já que o Eric comentou dos tacos serem de alumínio, é muito interessante isso. Por que eles são de alumínios? De alumínios, não, de alumínio. Pelo simples motivo de diminuição de custo. É basicamente isso, porque quando você pensa em programa universitário, a gente pensa muito em futebol americano. E aí, sim, ali rolam rios de dinheiros. De dinheiros, não, de dinheiro. Eu tô complicado hoje. Rios de dinheiro, mas no beisebol, não. É engraçado, né? Até na viagem semana passada, passei um tempo na casa da minha prima, conversando com o marido dela, que acho que eu já tinha comentado dele, ele é fã inveterado de LSU, né? Porque ele nasceu na região e ia direto nos jogos. E quando eu falo nos jogos, ele é de todos os esportes. E ele me disse que college baseball pra LSU, que aliás esse ano eles foram muito mal, até parece que vão demitir o técnico, jogo normal de temporada dava 10 mil pessoas. Então tem alguns colleges que tem uma característica muito forte de college baseball e de softball também. Softball está acontecendo, o torneio final, acho que os jogos também estão na Watch ESPN, então também é um esporte legal de ver, mas realmente não tem a amplitude do basquete ou do futebol americano, mas em algumas regiões ele acaba sendo forte, porque lembrar, tipo, qualquer esporte profissional só está em 30 e poucas cidades, né? Então para quem gosta de beisebol e tá nessa região e gosta da universidade, acaba assistindo. Mas sim, a questão de custo é bem isso mesmo, e dá uma característica, dá uma agonia ficar ouvindo aquela batida no metal. É tipo um ping, né? Ping. Tipo um ping. Mas é um esporte legal de ver. Né? E assim, o custo não é só pelo custo do alumínio e da madeira, né, Eric? Também é pela resistência, né? Isso. Quebra menos, etc. Exatamente isso. Então é bem interessante. E olha que beleza. Temos aqui o final do podcast falando de college baseball. O Tailgate Zone, a comunidade do Tailgate Zone, a gente também trata bastante de college aqui no Spread. Porque, querendo ou não, são oportunidades de você apostar em alguma coisa diferente. E eu particularmente gosto pra caramba, e como eu falei, o programa é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Exatamente. Eu falei que a gente ia guardar alguma coisa aqui pro final. Eu não sei se você lembra, mas essa semana você me mandou uma matéria muito interessante, que eu falei pra você assim, não entendi. Aí você falou, não, mas é isso, nossa, como eu sou burro. Se eu tivesse visto o vídeo, eu já entenderia. O que temos em Washington agora? Isso é um marco para este podcast. Temos no Capital One Arena. Eu vi um jogo do Capitals lá. É bem legal, a arena fica bem no centrão de Downtown Washington. E é a primeira arena / estádio com um sportsbook, com uma casa de apostas, como você vê em Vegas. Agora tem no Capital One Arena, adjacente à Capital One Arena. Você sobe lá e tipo, tem todas aquelas telas de TV gigante com os jogos e você pode fazer suas apostas ali dentro. E eu até tinha falado, o Felipe não estava nem nessa matéria, mas se eu não me engano, o Philadelphia Eagles vai ter o mesmo modelo dentro do estádio lá em Filadélfia quando começar a temporada da NFL. E você vai ver muito isso nos estádios e arenas de NFL, NHL e NBA. Porque, de novo, receita, imposto. Então, a Flórida, essa semana, apesar de todas as besteiras que o governador está passando lá, uma lei que ele passou era justamente a questão para autorizar as apostas em aplicativos, coisa que ainda não estava legalizado lá. Então, cara, veio para ficar e nós somos lançadores de tendência, só digo isso pra ti. Muito bom. É muito legal mesmo a arena lá da Capital One, ao redor dela. O redor dela me parece um pouco perigoso, mas é bem legal lá. É bem legal. E o Lincoln Financial Field dos Eagles, cara, ali é um complexo esportivo. Ele tem
É onde fica o estádio dos Eagles, fica o ballpark dos Phillies, fica a arena dos Flyers e dos 76ers. Então, quem for para Filadélfia, quem for para Washington, visite. Só tome um pouquinho de cuidado em Washington. Na Filadélfia fica tranquilo, porque é realmente... Você pode achar que não é muito seguro, mas só tem torcedor lá. É de boa. E tem muito bar também em volta. É um lugar perfeito para esportes. Eu queria morar naquela área lá. É isso. E tem o Grady, né? Então, tendo o Grady já vale qualquer ingresso. Um dos melhores mascotes de todos os esportes. É isso que eu digo. É isso aí. Meu querido Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi melhor ainda apostar com você. Aquele efusivo abraço e até a semana que vem. Abraço, galera. Valeu!